Aquele que torce para a semana passar logo, está torcendo para a vida passar logo. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? O Tiago é de Marília e quando era criança perguntaram na sala de aula: o que você quer ser quando crescer? E Tiago disse: quero saltar com vara. Imagina o bullying, velho. Olha, ele gosta de vara, vê se a minha serve. Não, precisa de comprida, a sua é curta. Ah, pergunta para sua mãe se ela não gosta e não sei o quê. Eu sei que Tiago não deu bola para a torcida, tornou-se campeão aqui dentro, o que vamos combinar, não precisava nem de vara. Aí ele começou a competir com as grandes potências do esporte. Ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Aí ele começou a competir em campeonatos mundiais, ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. Até que num determinado momento ele só tinha um adversário, um francês, que tinha ganho dele todas as vezes. Tiago nunca tinha vencido um francês, e um francês chato. Francês de nariz em pé, francês chato, francês metido, francês. Bom. Chegaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O francês teve a sua chance, teve as suas chances. Reclamou da torcida, reclamou do hino, reclamou da comida, reclamou do calor, reclamou da vara, reclamou do coisa, reclamou do pisante, reclamou. Teve as suas chances, marcou seus pontos, aí foi Tiago, mandou botar o sarrafo para cima do que o francês tinha conseguido, e na sua última tentativa, se ele passa, ele é campeão olímpico. Ele sai com a sua vara, ele sai correndo, quando ele espeta a vara, ele sabe que espetou a vara da maneira mais perfeita que já houvera feito. A vara sobe envergada com Tiago na ponta. Tiago sobe, o sarrafo aparece. Ele passa por cima do sarrafo, ele se encolhe todo, ele não pode resvalar no sarrafo. E quando ele percebe que ele já passou pelo sarrafo e o sarrafo não caiu, ele abre os braços e ele diz claramente: chupa agora. É a eudaimonia de Aristóteles. É você tirar de você o salto perfeito, tirar de você a excelência, a tua natureza mais pungente. Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece. Quando você, a cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso é empurrar a vida com a barriga. De costas para a sua natureza, você não tem ideia de qual seja a sua praia, e mesmo tendo a ideia, você se acovardou, porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro, você não ia conseguir ficar rico, você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Você está preparado para dar goiaba, mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba, porque é jabuticaba que está com preço alto no mercado. Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba. Como não rola, cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour, a hora feliz.
a hora que o trabalho acaba. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso não lhes choca. Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba? Não te parece esdrúxulo? Se não parecer, fico eu como o louco. Já estou acostumado. Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz. Aquele que torce para a semana passar logo, está torcendo para a vida passar logo, porque a vida está apenas naquela semana. E quando acabar, provavelmente lamentarão todos os momentos em que ela poderia ter sido intensa, excitante, desafiadora, exigente consigo mesmo, mas foi frouxa, esgarçada, empurrada com a barriga e sem graça. Por isso, a felicidade de Aristóteles, eudaimonia, é o contrário de happy hour. É rigorosamente o contrário de happy hour. Por quê? Porque é no exercício, é ao longo de, é durante que você tem condições de tirar de você o máximo e não quando acaba. Vale para Salvador, vale para João Carlos, que usou a vida para perseguir a excelência na música e virou, apesar de todas as dificuldades, o nosso maestro excelente João Carlos Martins. Vale para o pequeno César, que foi jogado na piscina em Santa Bárbara do Oeste e parecia um espermatozoide dentro da piscina e usou a vida para virar César Cielo, o mais rápido nadador do seu tempo. Vale para Neymar, que poderia ter ido trabalhar nas docas de Santos, mas graças ao pai foi plantado no lugar certo e acabou virando goiabeira exuberante. E vale para tanta gente mais. Nesse momento você poderia olhar para mim e dizer: professor, o senhor só citou gente meio que super-herói. A lição de Aristóteles só serve para pessoas absolutamente fora da curva. Não é verdade. Até os 13 anos eu vivi muito mal, eu não sabia qual era a minha praia. E não saber qual é a minha praia é a maneira como eu traduzo para os meus alunos não conhecer a própria essência, não conhecer a própria natureza. Então eu ia para a escola, a aula acabava meio-dia, 15 meio-dia eu já estava com a mochila pronta, doido para cair fora. Depois meu pai me obrigava a nadar, eu detestava nadar, eu detesto nadar. Eu não nadava muito mal não, hein? Eu fazia, pra você ter uma ideia, eu não enxergo muito bem você daqui não, mas eu acho que você se lembra do Ricardo Prado. Então eu fazia revezamento com ele, ele nadava costas, abria o revezamento, e eu caía de peito logo depois, tanto no clube como representando o nosso país. Mas quando a gente treinava, e eu treinava com ele, era evidente, ele era feliz treinando, eu era feliz happy hour na hora que o treino acabava. Eu era feliz quando eu ia embora da piscina, eu era feliz longe da piscina, eu era feliz longe do clube, eu era feliz longe do cheiro de álcool, de cloro. Eu odiava nadar, era horrível nadar, horrível. Mas ele adorava, ele era nadador por natureza, eu era um botocudo que me aproveitava da excelência dele para ganhar uma medalhinha ou outra. No final de semana, meu pai me levava ao Morumbi para ver jogo, e eu esperava 90 minutos o jogo acabar, descascando amendoim. Ele tinha que me avisar, foi gol, aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar, moleque imbecil. Meu pai também me levava em escola de arte, é tão legal arte, não é? Aristóteles diria, arte é muito legal. Para artistas, não era o meu caso. Eu sempre na aula de argila fazia um cinzeiro para poder cair fora. Dava o cinzeiro para minha mãe que não fumava e usava de saboneteira. E a minha mãe sempre dizia, um pouco constrangida, meu filho, a cada aula a sua saboneteira piora. Depois da aula de argila tinha origami, que deve querer dizer coisa do demônio em japonês.
O meu passarinho nunca abanou as asas quando chuchado no rabo. O avião também não voava, o navio não flutuava. E meu pai dizia, você é ruim em tudo. E ele tinha razão, eu era ruim em tudo. Mas aos 13 anos a vida mudou. Graças à parte 2 de Epicteto, a sorte bateu. O professor de geografia entrou e disse que ele mesmo não daria aula nunca. O curso seria só de seminários dados pelos alunos. No sorteio dos temas, bem, para mim caiu o petróleo, o pior da lista. Mas eu já estava acostumado, a vida era sempre assim. Fui para casa estudar e no meio do semestre chegou a minha vez. Eu sempre estudei a vida inteira a metros daqui, atravessando a Paulista com os jesuítas de São Paulo. E quando eu subi no palquinho na frente da lousa e eu olhei para a classe, nossa, a classe estava como nunca tinha estado antes, entupida de gente. Tinha os meus colegas, mas os colegas das outras classes também vieram. Os professores deles também vieram. Os coordenadores também vieram. Os padres também vieram. As faxineiras também vieram. Eu acho que eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei que pela primeira vez eu gostei de estar onde eu estava. Eu vou repetir. Para você levar com você essa frase. Pela primeira vez eu gostei de estar aonde eu estava. Pela primeira vez eu não estava com a mochila pronta. Pela primeira vez eu não estava querendo cair fora dali. Pela primeira vez eu não estava nadando, vendo jogo, fazendo origami, fazendo cinzeiro. Pela primeira vez eu não estava fora de lugar. Aí meu pai, que tentava plantar a goiabeira em diversos lugares para ver aonde a muda da goiabeira se adaptava melhor, não podia imaginar que por obra do acaso, aquele professor de geografia acabou acertando o lugar da goiabeira. E o lugar da goiabeira, de alguém que tem natureza de explicador, é diante de pessoas querendo explicação. É na sala de aula, da onde eu nunca mais saí. E aí sim, houve a possibilidade de explorar aquilo que a natureza me deu de melhor, que é justamente esta arte da didática, da explicação e da conversão de pensamentos complexos em mensagens simples, compreensíveis e apetecíveis ao auditório em questão. Foi bem legal. Então, eu subi no palquinho, eu olhei para a classe. Eu não queria que aquele momento acabasse, por isso eu não começava o seminário. Olhava para todos em silêncio, os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, comece, eu vou lhe dar 0. Eu tive que começar e cheio de entusiasmo. Falei tudo o que eu tinha lido no livro sobre o petróleo. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei ainda faltavam 50 minutos. Um colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Eu não queria sair dali, mas eu não tinha mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu olhei para a turma e falei, olha, eu vi que ninguém anotou nada que eu falei até agora, não tem a menor importância, está tudo no livro, é só ler. Só que a partir de agora eu sugiro que anotem o que eu disser. Porque o que eu vou dizer não consta em lugar nenhum. Olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos intrigado. Eu tive medo, mas eu não arreguei, não. Você decorou as bacias petrolíferas que estão no livro? Não adianta muito se você não conhecer a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo que energiza, que vira gasolina, que vira diesel, que vira gás, mas tem petróleo que não vira nada, que não energiza nada e que não adianta nada ter. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas décadas depois, dando palestra na Petrobras, eles me garantiram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não energiza mesmo, eu já sabia aos 13 anos. Então eu continuei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Eu me animei e expliquei do norte da Romênia, da região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava a cabeça. Ele devia estar pensando, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu nunca ouvi falar dessa porra de Sildávia. Ali eu vi que era matar ou morrer. Se eu não quebrasse ele, ele me quebraria. Virei para ele e falei, o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, e ele pegou lápis e papel, falei, esse lugar é do caralho, velho.
Pois na hora que você disser, esse lugar é do caralho, não saia daí. Além de ser do caralho, é seu também o lugar. É o lugar onde a excelência é possível. É o lugar onde a felicidade é provável. É o lugar onde você explorará seus talentos e suas virtudes no sentido da superação de si.